Tá gravando? Tá? Tá. E aí, rapaziada, tudo certo? Bom, hoje, já acabei de me sujar de tinta. A gente vai finalizar, certo? O capítulo de campo elétrico, que é o segundo capítulo do livro 1, certo? A gente, eu procurei vir bastante devagar nessas aulas até o presente momento, tentando evitar ao máximo de passar um conteúdo muito corrido, tendo em vista que a gente está passando por toda essa situação de corona e os caralho. Só que, infelizmente, a nossa situação é das piores possíveis e a gente vai ter que dar um jeito de tentar avançar mais com a matéria, infelizmente, no EAD, certo? Eu também estou passando por isso na graduação e está sendo horrível. Então, a gente teve um ritmo mais calmo até aqui, certo? Foram só 2 capítulos, tentei explicar o mais perfeito possível. Sei que teve várias falhas, vocês me deram muitas dicas em relação às aulas e eu agradeço muito. Mas a ideia é que a gente acabe hoje e para o semestre que vem, já nesse jeito que a gente está meio acostumado, continuar para ter toda a informação de eletromag para vocês prestarem o vestibular de boa, certo? E a aula de hoje, a gente vai resolver alguns exercícios de campo elétrico, certo? Relacionado também à aula passada, que a gente viu a aceleração, viu o movimento em Y, viu o movimento em X, tá ligado? E a gente vai resolver o exercício que é resolvido, o exercício resolvido 7, está na página 162, certo? Que diz o quê? Diz o quê? Ó, já botei as informações aqui, vocês têm o desenho aí, só que o desenho também está aqui e é basicamente a mesma coisa. Então vamos fazer a leitura do exercício. Ó. Uma partícula de carga 5,0 vezes 10 a quarta coulomb, certo? E massa, muito importante, precisa da massa. 1,6 vezes 10 a menos 3 kg, é lançada com uma velocidade 10 a segunda metros por segundo. Eu não coloquei a velocidade inicial, né? Não. Velocidade inicial é igual a 10 ao quadrado metros por segundo. Beleza. Perpendicularmente ao campo elétrico uniforme produzido pelas placas paralelas de comprimento igual a 20 centímetros. A gente já pode tirar uma informação muito importante dessa informação que a gente acabou de ler. A carga é lançada com velocidade V0, ou seja, ela não é largada do repouso, ela é lançada, certo? Perpendicularmente ao campo produzido. As placas ainda a gente não sabe, não, a gente até já sabe, ó, já vou lançar para vocês, a carga é positiva. E ó, a trajetória da carga? A trajetória da carga faz aqui, ó. Então, ela está sendo aproximada para a placa de cima, certo? Então, o sinal dessa placa aqui é negativo, certo? Está carregada negativamente e aqui positivamente. Perfeito? Por quê? Porque eu lancei a minha carguinha com velocidade V0 e ela vai se aproximar em relação ao campo elétrico, que é constante e uniforme, ou seja, existe um campo elétrico uniforme dentro dessa região, tendo em vista que a gente viu isso na aula passada, certo? E no caso de afastamento aqui, aproximação aqui, certo? Mesma coisa. Sempre perpendicular aqui, ó, uniforme. Beleza? Só que o sinal da nossa carga é sinal positivo, certo? Então o campo elétrico vai ser responsável por fazer a atração dessa carga em relação à placa carregada negativamente, tendo em vista que a carga é negativa, certo? Por influência desse campo elétrico. Esse campo elétrico também, uniforme gerado pelas duas placas, ele também iria interferir numa carguinha de carga negativa, por exemplo. No caso, o sinal negativo da carga iria nos induzir que o sentido do percurso dela seria, certo? Em função a placa carregada positivamente, beleza? Bom, mas isso tudo a gente já sabe, é sempre bom lembrar para os exercícios, mas isso tudo a gente já sabe. A massa a gente tem que a distância entre as placas é de 2 centímetros, certo? E o exercício fala também, ó, perpendicularmente, comprimento igual a 20 centímetros, que é o L, que eu coloquei aqui, distantes 2 centímetros entre si.
A partícula penetra o campo em um ponto equidistante das placas. Isso é muito importante porque se ela parte de um ponto equidistante, quer dizer que que inicialmente ela entra no campo elétrico, a uma distância igual das duas placas, a uma distância equidistante. Então, se a distância entre as placas é 2 centímetros e ela está no meio, ela tem um ΔY aqui, onde ela vai se aproximar para a placa negativa, e esse ΔY é igual a 1 centímetro, certo? De boa. É a distância que ela vai percorrer em Y, até grudar na placa. Perfeito. A partícula entra em ponto equidistante, sai tangenciando a borda da placa superior, conforme representado na figura a seguir. Desprezando a ação da gravidade, a ação gravitacional, tendo em vista que é uma força, poderia não, ela implica na partícula também, com uma força para baixo, apontando para o centro da Terra, só que a gente desconsidera porque a massa é muito pequena, certo? E também porque a gente quer analisar a interação da partícula em relação ao campo elétrico. Mas a física é tudo assim, a gente despreza, aí beleza, a gente tem um modelo ideal. Enfim, desprezando a ação gravitacional, determine em 10 ao cubo voltmetro a intensidade do campo elétrico, certo? Então, ele já diz que o nosso campo elétrico, ele vai ter a sua intensidade na ordem de 10 ao cubo voltmetro. Essa vai ser a ordem de grandeza do nosso campo elétrico, beleza? Ó, vamos começar o exercício. Primeiro dar um golão no meu café. A gente precisa lembrar de alguns conceitos. Quais? A partícula, ela tem massa. A partícula, ela tem carga. E a partícula, ela vai se deslocar num ΔY, certo? Num ΔY, em relação à atração que ela está sofrendo em relação ao campo elétrico aplicado. Beleza? O que isso induz a gente? A carga, ela vai quando ela entra no campo elétrico, certo? A carga entrou no campo elétrico. Se uma carga está em um campo elétrico, certo? Ela vai sentir uma força gerada por esse campo elétrico que não depende dela, depende somente do campo elétrico. Lembra? O campo elétrico só é gerado, certo? E a própria partícula que gera o campo elétrico não sente a presença dele, mas as outras, qualquer ponto do espaço que eu pegar, vão sentir uma força referente a esse campo elétrico gerado. Então, qualquer lugar que minha partícula estiver dentro dessa região, certo? Ela vai sentir o mesmo valor de força elétrica. O mesmo valor de força elétrica gerado por esse campo elétrico, certo? Em qualquer lugar que ela estiver. Isso induz o quê? A força é constante porque o campo elétrico é constante. A gente lembra que o campo elétrico, ó, é igual a força elétrica dividida pela carga, certo? Isso aqui implica que a força, isso aqui, ó, vetor. Lembra que o vetor força elétrica sempre vai apontar no mesmo sentido e direção do vetor campo elétrico. Então, se o campo elétrico está para cima, certo? Se o vetor campo elétrico está para cima, a força elétrica também vai estar para cima, certo? Se a carga, no caso, sempre for positiva, sempre vai acompanhar, ó, sempre vai acompanhar. Campo elétrico tem a mesma direção e sentido de força elétrica. Só que se eu aparecer com uma carga negativa, vamos prestar, ó, um bom momento para a gente estudar essa equação. Se eu apareço com uma carga negativa aqui, e não positiva, do jeito que a nossa carguinha o que vai acontecer? Vai existir um menos aqui. Certo? O campo elétrico ou a força elétrica, quando a gente for analisar, vai nos dizer que a força elétrica, ó, se eu isolar a força elétrica aqui e passar do jeito que a gente vai fazer aqui com a carga negativa, a gente vai ver que a força vai ter um sinal negativo. Então, se eu botar uma força negativa, uma força com carga negativa, certo? O campo elétrico é constante para cima, de positivo para negativo. Então, quando eu colocar uma carga negativa, a força elétrica vai contrária ao campo. Tranquilo, certo? A gente já viu isso, acho que na primeira aula de campo elétrico. E é muito importante, porque sempre que a gente tiver uma carga negativa em um campo elétrico constante, a gente vai ter a direção da força sendo contrária do campo. Carga positiva, vetor força, sempre a favor do campo. Beleza? Bom, cadê meu apagadorzinho? Aqui. Vou apagar esse menos aqui. Certo? Ó, então eu tenho que
meu Qzão, certo? Então, se eu isolo a força, eu tenho que o meu campo elétrico multiplicado pela carguinha, pela nossa carguinha, nos dá a partícula experimenta dentro desse campo elétrico. No caso, constante. Força, então, vai ser constante. Beleza? Vamos dar uma repaginada nisso daqui. Fazendo o quê? Colocando o módulo no campo elétrico e na força elétrica. Por quê? Porque a gente só quer a intensidade dessas grandezas, certo? A gente só quer o valor, a gente só quer a intensidade, certo? O comprimento dos vetores, a gente não quer a direção e o sentido deles. Só para a gente determinar o módulo do campo elétrico final, certo? Então, ó, aqui embaixo eu nem vou colocar mais o módulo, porque ó, quando a gente coloca o módulo, quer dizer que a gente quer a intensidade, certo? Aí a gente coloca o vetorzinho dentro. Quando a gente não coloca absolutamente nada, quer dizer que já é o módulo que a gente está tratando, certo? Aí a gente sabe que força também, da aula passada, ó, força é igual a massa vezes aceleração, beleza? Força é igual a massa vezes aceleração. Força é igual ao campo elétrico vezes a carga. Posso substituir as equações. Então, substituindo nessa equação de cima aqui, a massa vezes a aceleração, eu tenho que massa vezes a aceleração é igual ao módulo do campo elétrico vezes a carga elétrica. Tranquilo? Sempre lembrando, segundo a lei de Newton, todo corpo que experimenta uma força, certo? Uma determinada força, vai ser disposto a uma determinada aceleração, beleza? Então, quando o meu campo elétrico, quando minha carguinha carregada penetra o campo elétrico constante, certo? Vai sofrer uma força elétrica também constante e isso vai fazer com que ela experimente um tipo de aceleração, certo? No caso também constante. Essa aceleração gerada por essa força, que é gerada pelo campo elétrico, vai ser responsável por alterar a trajetória da minha partícula e fazer ela grudar lá na plaquinha de cima. Beleza? Bom, então eu tenho que massa vezes aceleração é igual ao campo vezes a carga. Eu posso isolar a aceleração, certo? Eu isolando a aceleração, eu tenho que o campo elétrico vezes a carga dividido pela massa. Essa equação a gente vai guardar, certo? Eu só deduzi ela de novo porque a gente vai guardar e usar no exercício um pouquinho mais pra frente, certo? Então, ó, é isso aí mesmo. A gente tem que descobrir a aceleração em relação ao campo elétrico, certo? Para determinar o campo elétrico. Mas isso a gente vai usar depois. Anotem bonitinho, certo? Deixa aí anotado no canto. E a gente só vai deixar ali em cima a equação da aceleração, porque minha lousa é minúscula. Vamos deixar até de outra cor, ó. A aceleração é igual a carga vezes o campo dividido pela massa. Beleza? Bonitinho. Bonitinho. A gente sabe que o movimento... A gente precisa... Então, agora, ó, a gente tem distância que a partícula vai percorrer, certo? Que é 20 centímetros. A gente quer determinar a intensidade do campo elétrico na ordem de 10 ao cubo, certo? A gente tem a distância que ela vai percorrer em y até chegar na nossa placa. Então, como que a gente pode resolver esse exercício? A gente pode pegar a ideia da partícula se movimentando em x também. Porque o que acontece? Da aula passada a gente tem informação de que se a partícula caminha em x, certo? E tem esse movimento desviado por causa da ação do campo elétrico uniforme, eu vou ter uma decomposição desses vetores da velocidade, certo? E tendo essa decomposição dos vetores, eu vou ter uma certa aceleração em y e não vou ter aceleração em x. Então em x, como eu não tenho ação de força, certo? Porque está paralelo ao meu campo, ó, quando está paralelo, quando a partícula está paralela aqui, ó, ela só sofre a força em y e em x não tem ação de força nenhuma. Então, se eu não tenho ação de força nenhuma, eu estou basicamente em repouso, posso dizer assim, ou velocidade constante, que é o que a gente vai tratar aqui. Se a gente está em deslocamento, então acaba sendo constante, então S igual... Não vou colocar S não, S é feio, eu posso colocar X, que é em relação ao deslocamento no eixo X,
é igual a x0, só que x0 a gente sabe que é zero, porque ela começou no... A gente parte que aqui é a origem, nesse, ó, x, y, e aqui é onde a partícula entra no campo elétrico e se torna a origem. x0 mais a velocidade vezes a variação do tempo, certo? Então, a gente pode determinar o tempo percorrido, porque vocês lembram que o tempo percorrido em x, por mais que seja constante, o movimento seja constante, não seja acelerado, certo? O movimento uniforme, não uniformemente variado, só que o tempo em x vai ser o mesmo que o tempo em y, mesmo que em y tenha uma ação da aceleração, certo? Mas o tempo para chegar, o tempo que ela desprende para caminhar em x e caminhar em y tem que ser absolutamente o mesmo, como a gente viu na aula passada. Então, nessa equação aqui, a gente pode determinar aqui ΔT, que é o tempo percorrido total, é igual a x sobre v. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, a gente tem distância percorrida, que é L, que vai se tornar L sobre V0. Certo? Por quê? Por que V0? Porque a partícula ela vai entrar com essa velocidade inicial e depois ela vai sofrer alteração de velocidade porque ela vai estar sendo acelerada em y. Só que em x, como ela entra com uma certa velocidade, a velocidade dela em x não muda, certo? Porque a velocidade em x é constante porque eu não tenho ação de forças, certo? Então, ó, a gente já pode até determinar o ΔT. ΔT é igual a 0,2, que é 20 centímetros, então é 0,2 metros, dividido por V0, que é 10 ao quadrado, certo? Então, isso aqui, 10 ao quadrado, ó, eu posso falar que isso daqui é 2 vezes 10 a elevado a menos 1, dividido por 1 vezes 10 elevado a 2, certo? E qual é o lance de... Eu vou fazer isso para essa conta aqui, depois eu já vou pegar os resultados para o vídeo não ficar muito longo, mas é um viés um pouco didático para vocês lembrarem como faz conta com notação científica. Então, eu tenho 2 dividido por 1, isso aqui continua sendo 2, certo? 10 a menos 1, então, ó, o que vai acontecer vezes 10, o que vai acontecer com o expoente? No expoente ali eu tenho uma divisão, então eu tenho a subtração dos expoentes. Então, ó, menos 1, menos 2. Então, menos 1 com menos 2 é igual a menos 3. Tranquilo? Então, vai ficar 2, 10 a menos 3. Beleza? Seconds. Tranquilão? Então, a gente tem o resultado do tempo, que é 2 vezes 10 a menos 3 segundos, que a partícula vai demorar para partir do ponto que a gente considerou inicial até grudar na placa. Tranquilo? Lembrando que esse tempo eu posso pegar em x, que é o movimento uniforme, porque o tempo é o mesmo para os dois. Belezinha? Então, ó, 2 vezes 10 a menos 3. Anotem isso. Vou aqui apagar minha continha, bonitona. Eu só vou deixar... Aqui a gente utilizou, aqui de azul, que é do ΔT, é igual a L dividido por V0. Beleza? Vou deixar anotadinho aqui. E, na real, eu vou deixar anotado também o valor, né? Porque vai que eu esqueço. 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Tranquilão? Tranquilão. Ó, então, segundo aqui o exercício, a gente tem o valor... Ó, aqui acho que tudo fora da câmera. Eu tenho o valor da aceleração. Não, eu tenho o valor do tempo, tenho a equação da aceleração. Beleza? A única coisa que falta é a gente mexer em y, certo? Quando a gente fazer a conta em y, lembrando que a equação horária do espaço, porque eu quero o deslocamento, certo? Eu tenho que analisar o deslocamento em y, que é influenciado por quem? Pela aceleração, movimento uniformemente variado, certo? Então, o que a gente usa? Equação horária do espaço, que é aquela
grandona, bonitona. Y igual a y0 mais v0 yt menos ou mais, depende, no caso aqui vai ser mais, porque o campo está apontando para cima, certo? E minha partícula está indo para cima, a ação da força é para cima também. Então, tudo questão de referencial. Então vai ser mais, aqui t quadrado a meio de a t quadrado, beleza? Quem que a gente, a gente tem o tempo, já é um ponto crucial. A gente tem vamos ver, a velocidade em y, a velocidade inicial em y, a gente tem, só que o tempo, a velocidade em y, no caso inicial, é zero, certo? Então a gente tira esse termo. Posição também inicial em relação ao referencial nosso, ele parte da origem, então é zero também. O que vai restar? Meio de at quadrado, y igual a at quadrado. Então, a gente pode, a gente pode tacar o delta y, né? Porque a gente quer essa variação aqui é igual a mais meio de a t quadrado, certo? É isso aí mesmo, né, cara? É isso aí mesmo. A gente tem a equação da aceleração, que está em função do campo elétrico, e é aqui que vai matar, porque a gente vai descobrir a intensidade do campo elétrico ali. A gente tem delta y, que é 1 centímetro, certo? A gente tem o tempo, só substituir na nossa querida equação. Então, vamos lá. Eu vou deixar ela anotada ali em cima em azul. Este é um resultado que encontrei na web. Olha lá, meu celular tá louco falando sozinho. Delta y é igual a meio de... Já vou substituir a aceleração. At quadrado, certo? Então vai ficar Q sobre M vezes E vezes T quadrado. Beleza? Esse aqui ficou meio feio. Tranquilão? Então a gente já pode basicamente substituir, isolar o E e determinar a intensidade do campo elétrico. Então, o que vai acontecer? Eu tenho essa equação, certo? Eu tenho essa equação. Já vamos substituir os valores para não ficar confuso. A variação que a partícula caminhou em y, delta y, 1 centímetro, então é 0,01 metro, tudo no sistema internacional, é igual a 1 sobre 2, certo? De Q sobre M. Qual o valor da carga? 5,0 vezes 10 a menos 4. Qual que é o valor da massa? 1,6 vezes 10 a menos 3, certo? Vezes E, vezes o tempo ao quadrado. Qual que é o tempo? 2 vezes 10 a menos 3, isso tudo ao quadrado, certo? Qual é o lance agora? Isolar o E. Todos esses camaradas, o 2 e 1,6 está dividindo, vai passar multiplicando. Os outros dois estão multiplicando o E, vão passar dividindo. Então, vai ficar aqui, E é igual, E é igual a 0,01, que é o que eu já tinha, certo? Vezes 2, que é o que estava dividindo, vezes 1,6 vezes 10 a menos 3, certo? E esses dois que estavam dividindo, que estavam multiplicando, vem aqui e vão passar dividindo, que é o 5,0 vezes 10 a menos 4, multiplicado. Aqui a gente já pode passar o quadrado nos dois, certo? Então 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 3 elevado a menos 3 ao quadrado, 10 elevado a menos 6, certo? Multiplicação direta mantém o sinal. Então fica 4 vezes 10 a menos 6. Tranquilo?
Ó, seguindo o mesmo preceito daquela conta que a gente fez de notação científica para determinar o tempo, né? Foi o tempo. Mesma coisa. Ó, eu vou só... Calma aí, o 2 tá aqui, eu vou botar entre parênteses, ó. Ah, moleque, ó. Para saber quem é quem fica organizado. Mesma coisa, vocês passam esse daqui para notação científica. No caso, isso daqui fica, ó, 10 elevado a menos 2. Por quê? Duas casas, 10 elevado a menos 2, certo? E as outras coisas já estão em notação científica, o 2 não tá, mas eu posso falar que é 2 elevado a 1, tranquilo? Não, 2 elevado a 0, perdão, 2 elevado a 0, o 10 elevado a 0, 2 vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, vezes 2, mantém o 2. Mas eu acho que não vai precisar para fazer conta. Vocês fazem a mesma coisa em relação a que a gente fez para determinar o tempo, certo? E para não ficar 10 anos aqui, a gente vai determinar que o campo é igual a 16,0 vezes 10 ao cubo volt por metro, certo? Esse é o resultado para o campo elétrico. Entenderam? A grande sacada desse exercício, basicamente, é a aceleração causada pela força em relação ao campo elétrico constante, certo? O tempo, importantíssimo, porque a gente tem que fazer análise do movimento em x, certo? E depois só substituir em relação a outra informação que a gente tem, que é a distância que a partícula foi desviada em y, certo? Então vocês percebem que a gente usou 3 equações, a gente utilizou todas as informações dadas pelo exercício, ΔY a gente observou da distância entre as placas, o 20 centímetros entre de distância de comprimento da placa, a gente utilizou também que é a distância que ele vai andar em x, certo? O que mais? A intensidade do campo que a gente determinou, carga, massa para calcular a aceleração, carga também, certo? Então, fisicamente, esse exercício é muito completo, certo? Porque a gente usou basicamente todos os conceitos que a gente aprendeu. A parada chegou nessa última equação aqui, isso aqui é matemática. Isso aqui é matemática, por mais que às vezes seja o mais complicado do exercício, a gente faz essa parte com calma, porque é uma parte mecânica. Aqui, chegou na conta final, vocês vão ali, ó, batendo a cabeça, resolvendo, passando para anotação, tranquilão. A ideia é observar bastante os sentidos físicos que estão acontecendo no exercício, para que a gente possa resolver da melhor forma possível. Tranquilo? Então, bom, vamos resolver mais um exercício, só que eu vou dar um corte agora no vídeo, depois eu pulo, faço uma parte 2 e a gente volta rapidão. Pera aí.